Gente, mil desculpas, né? A nossa semana Machado de Assis está começando mais tarde do que o previsto. O previsto seria para ela começar no dia 15, hoje já são 18, né? Ela duraria até dia 20, só que ela vai se estender mais um pouquinho porque ela começou mais tarde, mas a programação vai ser a mesma, só que em dias diferentes. Então, né, vamos ficar aí com o vídeo das minhas primeiras impressões de Dom Casmurro. Quando eu li esse livro, eu tive a impressão de ter lido o melhor livro que eu já tinha lido na minha vida, e essa impressão ainda continua, né? Após ter feito uma releitura de Machado de Assis, após ter feito a releitura especificamente de Dom Casmurro, as minhas impressões continuam basicamente as mesmas. Na minha opinião, Dom Casmurro é o romance, né, de maior peso da literatura brasileira e o maior livro escrito em língua portuguesa, na minha humilde opinião. Então fiquemos aí com as minhas impressões daquela leitura de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Gente, hoje eu estou aqui para falar de um livro que é um dos livros mais interessantes, um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida e, sem sombra de dúvidas, o melhor livro escrito por Machado de Assis e, na minha opinião, o melhor livro escrito, né, na nossa língua, na língua portuguesa. Eu estou aqui para falar de Dom Casmurro. O primeiro contato que eu tive com esse livro foi no ensino fundamental, né, na 8ª série, hoje no ano, e depois no ensino médio. E foi um tédio, foi uma coisa pavorosa, foi uma coisa horrível, né, ter que ler Dom Casmurro. Eu nem acabei de ler Dom Casmurro naquela época. Mas eu agradeço ao ensino fundamental e ao ensino médio, né, por terem me apresentado Dom Casmurro, porque eu tenho certeza que se eu não tivesse tido esse contato lá, eu não teria esse contato depois, agora, depois de adulto. Bom, Dom Casmurro vai falar, né, vai contar a história de Bento Santiago, né, Bentinho, apelidado por um vizinho de Dom Casmurro, né, uma pessoa ranzinza, ensimesmada, uma pessoa, né, turrona, chata, reclamona. Tá? É o próprio Bentinho, o próprio Bento Santiago, quem vai nos narrar essa história. Ele, depois de velho, já era um senhor de escravos, não tinha muita coisa para fazer, né? Então foi nos contar a história de sua vida, né? A fim de se justificar, a fim de justificar seus atos com sua esposa e filho, né? Bento Santiago, ele vai narrar, né, ele vai começar narrando sua vida, né, do início para o fim, ao contrário de um dos últimos livros que eu li de Machado de Assis, né, que o protagonista ele narra da morte ao nascimento. Bento Santiago ele vai nos falar, né, da sua família, que é uma família rica. Sua mãe é uma viúva, né, senhora de escravos, e antes do marido morrer, né, ela havia perdido muitos filhos e fez uma promessa, como uma boa católica, né, que se ela tivesse um filho, né, esse filho seria padre. Então, Bentinho nasce, cresce, um agregado da família, né, que finge ser um médico homeopata, é quem vai lembrar sua mãe, né, a mãe de Bentinho, que o menino tem que ir para o seminário, porque ele vai dizer que o menino está muito ali, brincando muito, andando muito com a filha dos vizinhos, né, que é a famosa Capitu, né, a Capitu que tem os olhos inconfundíveis, olhos de ressaca. Bentinho, então, né, depois de um tempo vai para o seminário. Mas agora, voltando um pouquinho, né, esse médico homeopata, que não é médico, né, ele consegue curar uma doença lá do pai da família, consegue curar alguns escravos, e então fica ali morando na casa de Bentinho. Depois descobrem que ele não é médico, que seus documentos são falsos, e então a família começa a tratá-lo melhor do que tratavam antes. Então, Machado de Assis ele vem trazer para nós de novo a figura do agregado da família, né? Pessoas que dependiam dos favores dos ricos. Então, Bentinho ele
tem que ir para o seminário, mas Capitu vai dizer para ele, cara, não, você vai, mas não seja ordenado, faz direito, né? E depois você sai do seminário. Então Bentinho vai para o seminário, tá? Ele vai conhecer o seu amigo lá, Escobar, e depois de conhecer seu amigo, esse amigo dele é que vai, né, planejar uma maneira de Bentinho não ser ordenado. Né? Numa conversa lá, eles vão confidenciar um para o outro que eles não querem ser ordenados padres. Então, o Escobar ele diz que quer trabalhar no comércio, o Bentinho diz que não quer se casar, né? Que ele queria fazer direito, quer se casar, não quer se ordenar. Então, o Escobar fala, por que sua mãe não adota, né, um órfão ou paga os estudos no seminário para alguém? Então, a promessa vai estar cumprida. Né? Você nasceu, você vingou e ela vai ter pago os estudos de um padre, vai fazer alguém se tornar padre. E assim Bentinho se livra do seminário, se livra de se tornar padre, né? Estuda direito, volta para casa, casa-se com Capitu, né? Escobar se casa com a amiga de Capitu, e aí é que começa todo o drama da Capitu. Eles têm um filho, né? E a brincadeira predileta desse filho é imitar as pessoas. E Bentinho repara que quando esse menino está imitando o Escobar, ele é idêntico, tá igualzinho. Então começa ali, né, Bentinho desconfiar de Capitu e desse seu amigo, até que uma hora ele decide, né, que Capitu vai morar na Europa com esse menino e ele vai viver no Brasil sozinho, ele vai viajar para a Europa algumas vezes, né, dizendo para as pessoas aqui que iria visitar a família, mas ele não vai visitar a família. Inclusive eu achei até um sacrilégio essa capa, que se a gente for ver, o filho do casal é igualzinho um amigo, né, que já é falecido. E esse livro é uma obra aberta. A gente não consegue saber se o menino é ou não fruto de uma traição, se Capitu traiu ou não, tá? Algumas pessoas até em faculdade de Direito fazem o julgamento de Capitu e ora pode dar inconclusivo, ora pode dar que Capitu traiu, ora que não traiu. E a gente tem que ver uma coisa. Bentinho era advogado. A gente conhece Capitu pela perspectiva de Bentinho. A gente não conhece Capitu por um narrador que está fora da história. A gente conhece pelo narrador que está dentro. Ele tem opinião, ele viveu a história. Então, a gente sabe quem é Capitu, a gente sabe quem são todos os personagens através da perspectiva de Dom Casmurro, Bento Santiago. E se a gente for ver, né, o significado de Casmurro, e aí fica um exercício para você em casa, procurar no dicionário o que é Casmurro, a gente vai ver que Bento Santiago é um narrador nada confiável. Então, Capitu pode, como não pode, ter traído, e esse filho pode, como pode, não ser desse amigo. Dom Casmurro, ele vai, né, a meu ver, ele escreve esse livro mais para se justificar, mais para justificar os seus atos, do que como outras pessoas da sua época escreviam, né, para contar realmente quem elas eram, deixar algo registrado da sua existência. Então Bentinho, a meu ver, ele não faz isso. Ele não quer simplesmente registrar a sua existência. Ele quer justificar seus atos, justificar seus erros. E a gente sabe que um bom advogado ele consegue, né, fazer com que as pessoas acreditem nos seus argumentos. E como um bom advogado, Bento Santiago, ele consegue levar muitas pessoas a crer que Capitu foi, né, a grande vilã da história. Né? Ele vai narrar aqui, né, que Capitu era uma menina muito esperta, muito sagaz. Ele diz, inclusive, que Capitu era muito mais mulher do que ele homem. Né? Palavras dele, não minha. Né? Então, assim, a meu ver, essa aqui é uma grande obra de justificativa de Bento Santiago.
E Machado de Assis ele consegue, né, trazer para nós uma história ímpar, uma história maravilhosa. Vocês têm que ler para entender Dom Casmurro. Não entendeu, leia de novo. Dom Casmurro é uma história boa de se ler, porque tem, se a gente for ver, os parágrafos são pequenos. Ó, tem parágrafos que são apenas parágrafos, tem capítulos que são apenas alguns parágrafos, né? Então você pode fazer uma leitura muito rápida. Hoje eu leio 2 capítulos, amanhã eu leio 5, no outro dia eu leio 10. Então assim, eu particularmente leio Dom Casmurro muito rápido, mas tem gente que, quem tem dificuldade de ler e quer ler, esse livro é bom por isso. Os capítulos são muito curtos, tá? Então fica aqui a dica: Machado de Assis, Dom Casmurro, é um livro maravilhoso. Não vou dizer, quem está em idade escolar, né, em fase escolar, que precisa ler Dom Casmurro, né, tem que ler com atenção, porque tem uma outra palavrinha que não vai entender por conta, né, do contexto histórico. Dom Casmurro foi escrito no século XIX. Não vou falar que é maravilhoso ler Dom Casmurro. A minha experiência, a minha primeira experiência, meu primeiro contato com Dom Casmurro não foi bom, né? Eu tive muita dificuldade de ler, mas eu consegui, né, alguns anos atrás, acabar com essa dificuldade. Eu consegui ler Dom Casmurro, consegui gostar de Dom Casmurro. Eu aprendi a amar Machado de Assis e hoje é o meu autor predileto, meu autor brasileiro predileto. Mas agora eu vou aos recados, tá? No Instagram e no Facebook eu tô com o quadro Um Livro em um Minuto, tá? Quem não me segue, corre lá, me segue. Tem o Facebook e a fanpage do Book Júlio. Quem me adicionar no Facebook, eu vou fazer uns sorteios. Tem um grupo privado no Facebook que eu faço lives de vez em quando, então eu vou sortear algumas pessoas, os meus apoiadores, né, as pessoas que apoiam o canal, que apoiam o blog, né, que apoiam as redes sociais. A lista vai estar aqui na descrição também. Eu queria mandar um beijo, um abraço para Thalita Nascimento, que é filha de um grande amigo meu, Tardelli, né? Ele falou comigo que a Thalita fica me assistindo, me assiste sempre. Thalita, um beijo, obrigado por estar aqui, tá? Tenho certeza que você é uma ótima leitora e vamos dividir experiências literárias. Também estou com uma coluna no jornal A Notícia. O último texto resenhado lá foi Xantaran, que eu vou resenhar aqui no YouTube, tá? Aqui no canal, e no Instagram e no Facebook. No Instagram tem resenha escrita dele. Eu vou fazer resenha em vídeo, tá bom? Também eu tô com um quadro novo aqui, que é Que Autor é Esse? Que de vez em quando eu vou trazer a vida de algum autor. Vou falar sobre a vida de algum autor, homenagear essas pessoas maravilhosas que nos trazem histórias maravilhosas. Eu queria agradecer a todos, dizer, né, que eu estou muito feliz por estar aqui dividindo minhas experiências literárias com vocês. E agradecer infinitamente as pessoas que apoiam esse projeto, seja financeiramente, seja com envio de material, tá? Vocês são 1000, tá? Vocês fazem com que a literatura chegue na casa de algumas pessoas a mais. E em breve espero que o número de pessoas que assistem esses vídeos, o número de inscritos aumente, né? Para que o número de pessoas que tenham contato com a literatura aumente também. Eu só tenho a agradecer aqui a todas as pessoas que me apoiam, agradecer a você que está aí do outro lado me assistindo, agradecer a Deus, agradecer infinitamente a todos. Um beijo, um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.